jovens, profa Deise Lima na área para mais um, ó o sol passando aí, Resumex com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 41 da unidade o quê? 3, onde nós começamos a falar de estática dos sólidos. Bom, nós vimos que a palavra estática remete ao quê? Ao repouso. Então, estática é aquele corpo que está em repouso, tá certo? O que me garante o repouso, pessoal, nos corpos? É o que? A somatória da força resultante que está atuando naquele corpo ser o quê? Nula, ser zero. Então, quando um corpo, um sólido, está em equilíbrio, quer dizer que a força resultante nas direções, certo? É igual a quanto? Zero. Tanto na direção horizontal, quanto na direção vertical, certo? Quanto é que vai ser essa força resultante? Vai ser o quê? Zero, ok? Se em uma das componentes, né, vamos dizer assim, o x ou y, que é vertical ou horizontal, não tiver o equilíbrio, aí a gente entra na segunda lei, que essa força resultante é massa vezes aceleração, tá? Mas na estática dos sólidos é o estudo da força para manter o corpo em equilíbrio em todas as suas direções. Belezinha? Então vamos lá para o quadro relembrar? Então, jovens, aqui, olha só, nós falamos aí de estática dos sólidos, certo? E a pergunta que foi colocada lá no início da aula foi: é possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? E nós verificamos que sim, certo? Portanto, que essas forças aqui, elas estejam em equilíbrio. Então, se você tem aqui um ginasta, olha só, ele está exatamente nessa posição aqui, isso indica que o peso dele está equilibrado com essas forças de tração na corda aqui, ó. Então, a gente tem uma força de tração aqui, a gente tem a outra força de tração bem aqui, certo? Está equilibrado aqui com a força o quê? Peso. Logo, a resultante aqui é o quê? P, certo? Vetorialmente falando aqui, a nossa resultante, deixa eu pegar aqui, ó. Nós vimos que se eu for pegar a somatória das forças, certo? Vai ter que dar quanto aqui? Zero. Se eu for querer calcular um número, pessoal, o que me acontece? Calculando o número aí, eu vou ter que pegar as forças que estão na mesma direção aqui, ó, P e as forças de tração, certo? Esse aqui está no sentido para baixo, essas duas estão no sentido para cima. Ou seja, isso vai me indicar o quê? Que T1 mais T2 menos o peso vai ser igual a quanto? Zero, tá certo? Logo, lembrando que a força resultante é igual a zero, isso me indica o que então? Que esse cara aqui é igual à força o quê? Resultante. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar. Pronto, olha aí, ó. Ok? E força resultante, como nós vimos, é igual a zero. Fechado? Bom, lembrando que nós falamos da primeira lei de Newton. Para que aconteça o equilíbrio no corpo, como eu falei para vocês, que é o equilíbrio estático, que é o repouso, a somatória das forças tem que estar o quê? Zero, ou seja, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Belezinha? Isso em todas as direções. Tá aí a nossa força resultante, ok? E nós falamos também, pessoal, começamos a falar de centro de massa, que a gente vai abordar mais em outras aulas aí. E é como se toda a massa da barra estivesse aqui, ó, no caso, concentrada em um único ponto, e todas as forças que atuam em cada partícula da barra também estivessem aplicadas nesse ponto. Então aí a gente está falando de justamente de centro de massa, né, de equilíbrio. Belezinha, pessoal? Fechado? Vem aqui comigo, ó. Vou deixar aí vocês resolvendo as atividades e daqui a pouco a gente volta. Até mais. Voltamos, jovens, para o quê? Tirar as dúvidas das atividades de sala. Então, vamos lá? Então, aqui as atividades de sala, onde a gente resolve aqui, conversa e tira as dúvidas. Ó, vou ler com vocês aqui a nossa primeira questão, que fala o seguinte: duas esferas rígidas, 1 e 2, de mesmo diâmetro, estão em equilíbrio dentro de uma caixa, como mostra a figura a seguir. Olha só que bonitinho esta caixinha aqui. Você pode ver que tem uma esfera mais ao fundo e tem uma esfera um pouquinho mais acima aqui, não é? Pessoal, considerando nulo
o atrito entre todas as superfícies, assinale o diagrama que representa corretamente o que? As forças de contato que agem sobre a esfera 2 nos pontos A, B e C. Então, a gente pegou como referência a esfera 2, como vocês podem aí observar. O ponto C está no fundo, o ponto B está na lateral, belezinha? E o ponto A é justamente o ponto de contato entre a esfera 1 e 2. E nós queremos saber, jovens, quais são essas forças. O que vai acontecer? Ó, vamos lá para o quadro para desenhar que vai ficar melhor, tá bom? Então, eu quero saber aí, gente, o contato, tá bom? O contato, gente, ele vai se dar na mesma direção de atuação desses pontos aí. Então, aqui o que vai acontecer? Ó, a gente tem aqui os diagramas, certos exemplos. E aqui, pessoal, não tem mistério. O que você vai fazer? Você vai aplicar a força exatamente na direção que está o ponto. O ponto C, ele está no fundo, tá bom? O ponto B está na lateral, tá? Então, aqui, ó, e o ponto A está na diagonal, que é o ponto de contato entre a esfera 1 e 2. Então, em a esfera 1 é aplicada uma força oblíqua, que a gente pode ver, que é onde está a direção de contato, tá certo? Então, tá aqui, ó. Lembrando, gente, que eu quero sobre a esfera 2. Logo, aqui, pela ação e reação, o que vai acontecer? Deixa eu pegar a caneta, ó. A esfera 2 aplica na esfera 1, a esfera 1 aplica na 2. Como eu quero somente em cima da esfera 2, eu não vou pegar a que está na esfera 1, somente a que está na esfera 2. Entendido? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros aqui, ó. Em B, o que acontece? Em B, a gente está aplicando aonde? Na parede, não é isso? Em B, então vai ser aplicado na parede. Ou seja, a bola 2 aplica uma força na parede, a parede aplica o quê? Na esfera 2. Como eu quero somente na esfera 2, eu vou ficar somente com a força que é aplicada na esfera 2. Então, em B, a parede da direita aplica uma força horizontal e para a esquerda, certo? Por que isso? Porque a esfera 2 aplica uma força horizontal para a direita na parede, a parede aplica na esfera 2. Então, tá aqui, ó. E eu vou ficar somente com a direção em cima da esfera 2, que eu só quero somente em cima dela. Em C, a gente vai ser a mesma coisa. Em C, o fundo aplica uma força vertical e para cima, então a esfera 2, em reação, né, vai aplicar uma força o quê? Também vertical e para baixo, tá? E eu vou ficar somente com o que está sendo aplicado em cima da esfera, que é, aqui no caso, o fundo aplica na esfera, a parede aplica na esfera e a esfera 1 aplica na 2. Por quê? Porque a 2 também ela aplica ponto em todas as direções aqui. Logo, aqui nós vamos ficar o quê? Bonitinho com a letra A de acerto. Fechado, pessoal? Beleza? Ok? Então, você tem sempre que pegar as forças que atuam no corpo, tá? Belezinha? Ó, vem aqui comigo. Você tem sempre que pegar as forças que estão atuando no corpo que você está considerando. Tu tem ação e reação. A esfera 2 está aplicando uma força na parede, para a direita, está aplicando uma força aqui para baixo, né, no fundo, e está aplicando uma força na esfera 1. As outras, a gente tem o que? A reação. A parede aplica na esfera, aqui a parede do fundo aplica na esfera e a outra esfera aplica na esfera. É muita esfera, né, gente? Então, aqui você vai pegar somente a que está em cima do que ele está pedindo e a gente fica com a letra A, tá mais bonitinha aí, beleza? Bom, vamos então para a questão de número 2, que fala o seguinte: ímãs são frequentemente utilizados para prender pequenos objetos em superfícies metálicas planas e verticais, o famoso ímã de geladeira, ok? Como quadros de avisos e portas de geladeiras. Considere um ímã colado em um grampo que esteja em contato com a porta de uma geladeira. Suponha que a força magnética que o ímã faz sobre a superfície da geladeira é o que, pessoal, se liga aqui, é perpendicular a ela e tem módulo de FM, tá certo? Não é rádio, tá, gente? FM é a força que é aplicada aí, belezinha? O conjunto ímã-grampo tem massa M0, tá certo? Então aqui, ó, vamos colocar no slide aqui a figura, tá aqui a figura, tá vendo? Ó o ímã aí, certo?
está preso no pregador e aqui tem uma massinha que está sendo segurada pelo pregador e o pregador, por sua vez, no ímã e o ímã na geladeira, tá certo? E o coeficiente de atrito estático entre a superfície da geladeira e o ímã é μe, tá certo? Uma massa M está pendurada no grampo por um fio de massa desprezível, como mostra a figura. Pessoal, aqui é para a gente fazer o desenho no diagrama, as forças que agem sobre o conjunto ímã, grampo e massa M, certo? Representado pelo ponto preto no cruzamento dos eixos X e Y da figura aí, identificando cada uma dessas forças. Vamos desenhar no quadro que vai ficar melhor para vocês verem. Vamos lá? Então tá aí, pessoal, a gente vai fazer o desenho, tá bom? Ó, coloquei aqui separado, certo? Aqui lembrando, o que que tá pedindo? Eu quero a força I, olha só. Eu quero o conjunto ímã, grampo e o que? A massa M, que está em torno do ponto P. Belezinha? Ok? Bom, o do ímã, como é o ímã, a gente já tem o quê? Uma força magnética. Então, decora aí, ó. Tu já tem uma força magnética por causa do ímã. O que que ele deu, gente, na questão também, vou até voltar aqui, ó, que está dentro da questão, que pode ser considerado para a gente ver como força também. Então, vamos ver aqui, ó, vou pegar o marca-texto. Bom, eu tenho um ímã, então eu já tenho força magnética, certo? Eu tenho também, pessoal, o que que ele me deu aqui, ó? O atrito estático. Tá aqui, ó, ele até me deu o coeficiente do atrito estático. Logo, se eu tenho atrito estático, eu também tenho força de atrito. Aí tu vai lembrar o quê? A força magnética tem que ser na mesma direção da superfície que está grudado o ímã ali, certo? Eu tenho o quê? Que a força de atrito, ela tem que ser oposta ao movimento, certo? Qual é a tendência do movimento? É a massa ir de o quê? De cima para baixo. Então, a força de atrito tem que ser o quê? Oposta. A gente também tem o contato, né, gente, do pregador de roupa ali, certo? Então, a gente também tem essa força. Então, conforme a gente vai lendo, nós vamos identificando a força. E eu tenho uma massinha. Se eu tenho uma massinha, eu tenho o que? A força peso. Então, vamos desenhar? Eu sei que a força peso é sempre vertical para baixo. A força de atrito, ela é sempre o quê? É oposta ao movimento, certo? E a força magnética, ela tem que grudar, certo? Aqui no nosso ímã. Então, vamos ver. Primeiro, eu tenho a força peso, no caso, né? Exercida pela Terra sobre o conjunto. Então, tá aqui, ó, nossa força peso. Lembrando que ele pediu em torno do ponto pretinho. Então, nós vamos desenhar em torno do ponto preto, certo? Nós temos também, pessoal, ele não está pendurado por uma cordinha. Nós também temos a força de tração exercida pelo fio e aplicada pelo conjunto ímã, grampo sobre a nossa massa M. Então, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Nossa forcinha de tração aí. Belezinha? Já foi duas. Aqui eu falei para vocês, força de atrito, trocada entre o conjunto e a parede da geladeira e se opõe ao movimento. Ela tem que ser para onde, então? Para cima, certo? Se o peso está para baixo, a força de atrito tem que ser para cima, ok? Qual é a outra força, então? Força magnética, que atrai o conjunto para a esquerda, não é, gente? Porque se ele não for atraído para a esquerda, ele vai cair, não é verdade? Se ele for atraído para o vertical, ele vai cair para o chão. Se ele for atraído para cima, ele vai voar para cima, né? Que nem é o caso aqui. Então, para grudar qualquer ímã numa geladeira, se a superfície da geladeira é vertical, a força tem que ser de atração o quê? Horizontal, né, gente? Que senão ele vai cair. Então, tá aqui, ó, força magnética. Beleza? E para a gente fechar, a gente tem aquela força de contato, já que o ímã, né, e o pregador estão em contato com a geladeira, que a gente chama de força normal, tá? É a força de reação da parede e da geladeira sobre quem? Sobre o conjunto, tá aí, ó. Ou seja, o conjunto está aplicando uma força na geladeira, a geladeira aplica no conjunto e a gente chama de força de reação normal, que é a força de reação ao contato do conjunto com a superfície, beleza? Pronto, tá aí as nossas forças desenhadinhas. Belezinha, fechado? E olha só, para a gente fechar, nossa questão modelo Enem, essa aqui é do Enem de 2018 e ela me fala o seguinte:
Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de um aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do que o conjunto roda e pneu, né? Porque se tu tem 15 polegadas, lembrando que tu tem a parte de contato, né, gente, tanto em cima como embaixo, então vai aumentar a altura do veículo aí, beleza? Duas consequências provocadas por essa troca de aro são o que, jovens? Olha só, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Tá? Lembrando, gente, que quando você troca de aro, tá? Tu vai de um aro menor para um aro maior, se tu aponta lá no teu velocímetro uma velocidade lá, a gente tem um radar que a velocidade é 60. Se tu olha no teu velocímetro 60, ele não está exatamente 60. O velocímetro, ele está o quê? Calibrado para aro 15 polegadas. Então, o 60 que vai mostrar lá é para o aro de 15 polegadas e não para o aro 17. Então, você vai estar uma velocidade aí diferente, tá certo? Ok? Você vai aumentar essa velocidade, tá? Continuando, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável. Porque o que acontece? Olha só, 15 polegadas, o veículo, deixa eu pegar aqui a caneta, 15 polegadas, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Tá aqui o veículo, certo? Com 15 polegadas, ele está mais perto do solo. Então, o centro de massa dele, ó, vai estar bem aqui, certo? Se você aumentar isso daí, o que vai acontecer, ó? Se tu aumentar esse aro aí, tu vai, ó, em relação ao chão, tu vai ter que aumentar o centro de massa. É por isso que o pessoal que troca, às vezes, a polegada aí das rodas, se sente o carro mais instável, né? Porque tu tá modificando, tu tá elevando o centro de massa aí, certo? Se tu eleva esse centro de massa, tu vai ficar mais estável. E com isso também, lembrando aqui o negócio da velocidade, tu vai aumentar essa velocidade, belezinha? Porque a velocidade, lembram lá no movimento circular, ela é 2πr, né? Ela é 2πr aí, tá? Sobre o período. Ou seja, se tu aumentar o raio, tu aumenta a velocidade. Então, tu pensa que tu tá passando a 60, mas isso era o velocímetro calibrado para 15 polegadas. Com 17, tu tá passando a mais. Aí você pode ser multado. Além disso, tu tá elevando aí teu centro de massa, tá certo? Então, aqui a gente fica, ó, com a letra C, tá bom? Então, tu eleva a posição do centro de massa nesse caso, tá? Tu torna o veículo mais instável, né? De certa forma, mais vento vai passar por debaixo do veículo também, dependendo da velocidade, né? Já que tu modificou o teu centro de massa aí, ele vai ficar mais estável e tu vai estar aumentando a velocidade indicada aí no velocímetro, né, pessoal? Por causa que a velocidade, nós vimos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, que ela é proporcional ao raio, né? Se tu aumenta aí a polegada, tu aumenta o raio, então tu vai aumentar a velocidade, belezinha? Então tá aqui abaixar a posição do centro não entra, certo? Elevar aqui entra, mas diminuir a velocidade não entra. Belezinha, jovens, fechado. É por isso que, né, não é sempre que dá para você trocar aí as polegadas, ok, da roda, principalmente quem pega muita estrada, né, carro pequeno, principalmente aí se você trocar de uma maneira significativa, você pode perder a estabilidade do carro. Belezinha, jovens, fechado? Bom, e depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!